Olá pessoal, sejam bem-vindos, a paz de Deus, boa tarde. 16 de novembro de 2023, mais um vídeo. Vou fazer mais um vídeo para falar um pouquinho do meu entendimento a respeito do povo, de ser o povo de Deus, né? De benção, de maldição, né? Um pouco do meu entendimento. Eu vejo assim. Eu acho que sobre todo aquele que está na graça do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo os que estão fora da graça de Jesus Cristo, como por todo aquele que crê em Deus, né, há uma benção sobre ele, né? Todo aquele que crê, né? Opa, tá escorregando aqui meu celular. O judeu, o islamita, o cristão, e alguns outros que não veio à mente aqui agora. Sobre todo esse povo, meu celular está escorregando, gente. Aqui ele está em cima do outro celular aqui. E aí acaba escorregando. Deixa eu tirar. Então, sobre todo esse povo, o povo que acredita em Deus, confia nele, conversa com ele, tem um relacionamento com ele, para mim existe uma benção sobre esse povo, né? Uma benção que não é tirada, né? A diferença, o que é? Qual é a diferença? A diferença quando Deus já concedeu uma benção para nós, né? Para todo aquele que crê nele. Já existe uma benção. Você pode colocar a sua mão onde você, né, um trabalho, numa missão, numa obra. Você pode colocar a sua mão. Deus vai operar, né? Deus vai. Ali tem poder, né? Onde você entra, existe um poder, uma benção, né? Já dada por Deus, né? Lá, segundo os profetas, lá atrás, já foi manifestado essa benção a respeito do povo de Deus. A diferença é que nós que somos o povo de Deus, existe um mal que está sobre nós também. Quanto maior a intimidade que nós temos com Deus, quanto maior aperfeiçoamento nós temos em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, né? A vida com Deus, quanto maior é a nossa dedicação, nosso empenho, entendimento a respeito, maior o nosso poder, as virtudes que nos são conferidas por Deus, maior a nossa virtude para que nós possamos combater, né, este mal, né, que vem do maligno, que vem do adversário de Deus, e é o nosso adversário, né? Então, esse mal também ele já existe, né? Só que se você tem essa intimidade, essa afinidade, essa dedicação às coisas espirituais, quanto maior a sua dedicação, mais facilidade você tem de combater estrategicamente o adversário espiritual, né? Porque você conhece a vida espiritual. Aquele que não conhece as coisas espirituais, que não tem intimidade com Deus, ele não tem, né? Ele não tem a destreza, né, para manipular, para usar os poderes que Deus deu, né, através da sua benção já proclamada por Deus desde lá da antiguidade, né? Então, muitos falam, não, mas se você tiver numa falha, tiver num erro, se você tiver numa falha, num erro, né, você tem uma menor. Quanto mais falhas e erros é como portas abertas, né? Eu vou fazer até uma referência a respeito, né? Um submarino, ele consegue permanecer submerso como na superfície, né? E como que ele faz isso, né? Ele tem as suas comportas, né? Suas comportas onde ele enche de água
ele ele consegue, quando ele enche de água, ele submerge, ele afunda, né? Ele afunda e quando ele quer subir, ele libera aquela água, né? E se não houver, isso tem um equilíbrio ali também. É uma engenharia, existe um equilíbrio. E existem outras comportas, por exemplo, as comportas que pode levar a água para dentro da estrutura onde existem vidas lá dentro, equipamentos, né? Se aquelas estruturas começam a ser inundadas também com água, automaticamente o navio ele vai perdendo esse equilíbrio que existe lá naquelas comportas para fazer ele subir e descer, né? Então existe fica um desequilíbrio, então ele tende a afundar, né? Então e é só que mesmo assim, né, existe as medidas ali protetivas, né, para no caso de alguma falha, no caso de algum compartimento do submarino, porque tanto o navio como o submarino ele é feito de compartimento, né? Existe um compartimento aqui, você lacra ele e fica no outro compartimento, né? Então você vai fechando, vai lacrando, né? Existem lacres para fechar e não deixar a água invadir todo o submarino. É claro que existe, a partir do momento que esse desequilíbrio ele vem, né? Esse procedimento de lacração ali, de compartimento, ele é provisório, ele não aguenta o tempo todo, né? Ele sustenta aquela embarcação, né, por algumas horas, por alguns momentos, ele tende a afundar, né? Até porque existe uma pressão da água, né? Uma pressão ali da água que vai, é, mesmo que ele esteja lacrado, aquele lacre ele não vai aguentar por muito tempo. Ele tem um tempo específico, um tempo ali, que ele aguenta de minutos ou de horas, né? Que ele vai aguentar. Então é a mesma coisa a vida do povo de Deus, do homem espiritual, né? Se ele deixar algumas portas abertas, tende a ele, por essas portas, o adversário, né, investir dificuldades, obstáculos na vida dele, né, e ele não consegue resolver aqueles obstáculos, porque tudo é resolvido por nós, tudo somos nós que vamos buscar, até mesmo as coisas espirituais, até mesmo o socorro espiritual. Se a gente não está totalmente alinhado ali, revestido, né, e numa íntima comunhão, numa afinidade com Deus, num relacionamento puro com Deus, a gente vai perdendo a destreza, né, para invocar, né, as virtudes espirituais, né? Quais são essas virtudes espirituais? A presença de Deus, a sabedoria espiritual para entender onde devemos ir, o que devemos fazer, né? Tudo isso é dado por Deus através de espírito, não é algo físico que nós tocamos, é espiritual. Essas revelações, esses fenômenos, ele também pode ser apalpado, né? Mas ele vem através de um relacionamento espiritual, né? Então, se nós temos portas abertas, algumas portas abertas, essas dificuldades, nós vamos encontrando dificuldades para manejar, né, o tato, né, a nossa condição espiritual de guerrear contra aquela ação maligna que é espiritual na nossa vida, né? Então, eu queria muito falar a respeito disso, porque tem muitos que, né, a gente vê muito nas religiões o colocar de medo, né, nas pessoas. Não, a tua vida às vezes não está dando certo. Isso porque eu escutei isso, uma pessoa falou da vida dela, né, dizendo que a vida dela não vai para frente e tudo mais, né? É até um outro caso, né? Mas e essa pessoa nem está buscando a Deus, né? Está buscando sim, só que de uma forma está clamando por Deus, né? Clamando, mas sem conhecer a Deus, não tem nenhuma afinidade ainda, nenhum relacionamento com Deus. É
só ele clamando, ele ainda não consegue perceber, até consegue, né? Perceber que Deus está falando com ele, que Deus está ouvindo, que Deus está se manifestando a respeito das suas petições, né? Então, é, mas tem pessoas que, que não conhecem, aqueles que realmente não têm nenhuma nenhum relacionamento com Deus, este de fato, este não conhece a benção de Deus, porque a benção de Deus é dada para nós a partir do momento que nós acreditamos nele, a partir do momento que nós buscamos por ele. Eu creio que algumas pessoas podem estar se perguntando aí a respeito, poxa, mas você tem que ser o cristão. Não acredito nisso. O cristão, ele tem algo mais, né? Além da promessa de salvação, né, da nossa alma. Nós temos algo mais, né? Nós temos uma condição melhorada, né, que Deus nos concedeu para o cristão, né? Mas os outros também é povo de Deus. Todo aquele que invoca o Senhor é povo de Deus. Nenhum que invoca a Deus, todo aquele que invoca a Deus, de alguma forma Deus se manifesta na vida dele. Deus só não vai conceder as suas bênçãos, o seu poder, as suas virtudes para aquele que não reconhece ele como Deus. É só para esses que não haverá a manifestação do poder espiritual em sua vida, né? Então, eu vejo, então, dando continuidade a respeito de que eu vejo muitas religiões, às vezes o peão não está muito alinhado, sabe? Não, é uma maldição de Deus, é isso que vai acontecer, botando medo. Ninguém deve vir a Deus por causa de medo, né? Nós temos que ter consciência do que nós somos, do que nós estamos sendo, do que nós fomos e do que nós queremos ser e para onde nós queremos ir. É consciência, não é medo. O medo, ele não traz conversão. O medo, ele traz medo e não conversão, né? A gente vê muitos pregadores pregando isso, né? O medo para a pessoa. Olha, você se acerta. Por exemplo, uma pessoa não é casada, vive junto, você casa lá porque senão é maldição na sua vida. Não concordo com isso. Não concordo. É claro que você não está casado oficialmente, né? Está vivendo junto, é um problema que você as portas que estão abertas, né? É um problema que vai entrar na tua vida. Por exemplo, um adoece, o outro não é oficialmente o marido ou a esposa, né? Aí quando vai lá precisar ficar de acompanhante, alguma coisa do tipo, ou receber uma notícia, né? Foi fazer uma cirurgia, alguma coisa, existe dúvidas, então aquela pessoa vai ter que provar, né? Pode ser que em alguma situação as pessoas vai lá e tudo bem, deixa, né, lá no hospital ou em determinado departamento, mas nem sempre é assim. Então há uma porta aberta que pode trazer dificuldades, problemas, e esses problemas podem trazer um combatimento espiritual para a pessoa. Vamos supor, o marido faleceu, a esposa está ali requerendo, a esposa não oficial, né, porque não tem um registro civil, ela está requerendo ali a pensão, que é um direito dela. Talvez não vai conseguir ali no primeiro momento, e talvez não consiga nunca, né, dependendo da forma que vai buscar, né? E aquilo ali traz um combatimento espiritual. O Senhor, tá vendo? Tu me abandonou, que é assim que as pessoas falam. Tenha coragem de falar uma coisa dessa. Senhor, tu me abandonou, tu fez isso, tu fez aquilo. Eu estou aqui, olha como que eu estou perecendo. Foi a porta que você deixou aberta, e por causa dessa porta o inimigo está te combatendo, entendeu? Está te combatendo, e você pode perder até a sua salvação por causa disso, né? A sua relação, o seu respeito por Deus, né? Então, mas é aquela porta que você deixou aberta. Então, bom é que você esteja acertada nessa parte também, assim como em outras situações, diversas situações. Falo isso de mim mesmo,
Falo isso dos meus próprios problemas, das minhas guerras, que são experiências que Deus me permitiu ter, para que hoje eu possa falar, para que eu possa entender, né? Como que, por que dessas portas, entender as espiritualidades a respeito disso, as portas que são abertas, que podem nos trazer dificuldades e até mesmo morte espiritual, né? Um probleminha assim, uma bobeirinha pode se transformar numa morte espiritual, né? Mas a benção de Deus está sobre nós. Nada que nós, tudo é necessário a gente pôr as nossas mãos, os nossos pés, a gente entrar de cabeça em tudo. Se é algo material, se é, né? Precisamos tomar muito cuidado também com essas coisas materiais, sabe? Para que a gente não venha desagradar a Deus, não venha trazer para nós, né, um sentimento de eu posso, olha, tá vendo que eu conquistei, olha que eu fiz, olha que aquilo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muito crente, muito, inclusive de ministério, buscando os tesouros da terra. Tá buscando, querem ficar engomadinho de terninho de caro, sapato caro, carro caro. Pra quê? Não sei. Pra quê? Pra que você quer um carro de luxo hoje? Diz pra mim. Por que nós precisamos de um carro de luxo? Pra quê? Ai, é pra ver. Eu lutei tanto, lutou pelo quê? Nós estamos lutando pelo quê? Né? E se, por exemplo, se você tem não vou dizer um Fusca, porque um Fusca é desconfortável, um carro já antigo, um carro, né? Mas às vezes tem um carrinho mais usado, barato. Primeiro que se bater é mais barato, né? Bater, dar um perca total é mais barato, você não perdeu tanto assim, né? Deus ajuda, fica mais fácil de você até ir lá buscar outro carro daquele, né? Mas pra que é um carro de 70, 100 mil, cento e tantos mil? Pra quê? Pra chegar na porta da igreja, olha o carro que Deus me deu. Que loucura é essa? Quando Deus preparou, eu comprei um carro de luxo. Carro. Teve irmão, teve irmãos ali na igreja onde eu congregava, que vendo a minha situação, eles falavam assim: irmão, põe esse carro na porta da igreja. Põe lá, irmão, na porta da igreja. Porque sabia o que eu passava, né? A intenção era boa, mas era maligna ao mesmo tempo. Ele não vigiou. Falou na boa intenção. Falou na boa intenção, mas para que eu quero botar um carro na porta da igreja? Qual é o sentido disso? Falar o que ali para aquele povo? Olha, eu sou melhor do que você. Tá vendo? Eu orei mais que você. Eu merecia mais que você. Olha meu carro, Deus está me abençoando. Olha para isso aqui. Olha que coisa. Nossa, é isso aí que Deus quer? É isso? Eu tenho um desejo não é nem ter mais, sabe? Não tenho um desejo mais de ter esse carro. Mas tem um carrinho aí importado, coisa de primeira. Eu tenho vontade de andar naquele carro. Andar, mas andar bastante. Mas também é uma vontade que é só quando eu lembro. É só quando eu lembro dele. Porque quando eu não lembro, eu não quero pra nada. Tava querendo aí uns projetos, né? Falei, eu vou arrumar uma casa assim, assim, assado. Vou trocar, vou vender aquilo ali, vou fazer isso, tá? Pra quê? Eu montar um imóvel lá assim, mas fala pra mim, pra quê? Pra que eu vou gastar lá 2 milhões, 1 milhão, sei lá quanto, não importa o valor, né? Pra quê? Qual o objetivo disso? Dizer que eu tenho o quê? Isso aí vai ficar pra quem? Vale a pena o meu sangue todinho, tudo que eu luto ali? Porque você ter um imóvel não é fácil. Só quem paga o seu imóvel, os impostos e tudo, sabe o que tá pagando. Quando chega lá no começo do ano ali, que é quando a maioria das pessoas pagam, né? Deixa até as cuecas, as calcinhas, modo de dizer, para pagar aquilo. Vale a pena isso? Com certeza pode se examinar. Com certeza está pensando lá na frente, lá nos netos, tá pensando lá e nós vamos viver isso.
nós vamos viver isso. Você está olhando, observando os sinais dos tempos? Você está observando os sinais dos tempos? Nós vamos viver isso daí lá na frente? Nós vamos ver neto barbado, né? Tá parecendo que isso aí vai acontecer, né? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos querendo aqui, né? Então hoje eu não tenho mais esses desejos, sabe? O meu é ali, loca mesmo, vai lá, põe ali, faz uma coisinha só para que tenha a estrutura para poder trabalhar e viver, morar, né? Apenas para isso. Não tem necessidade de ser dono de nada. De nada. Como dizia uma irmã que eu conheci, que eu conversei, eu só tenho a minha vida que Deus me deu. E ainda vou dar conta dela para Deus. Ela falava isso. Eu só tenho a minha vida que Deus me deu. E ainda vou dar conta dela para Deus, né? Então, tem algumas coisas erradas no meio de nós, né? No meio das igrejas. O que as igrejas estão oferecendo? O que é que está sendo pregado? O que é que nós estamos querendo para nós, né? Então, a benção de Deus está sobre nós. Vai haver guerras, lutas, adversidades. Até porque, às vezes, muitas das vezes, sem querer, nós deixamos as portas abertas. Às vezes não é só querendo também. Às vezes é uma fraqueza. É um vício. É uma impotência, né? Se você pegar um homem, ele pode ser grande que for. Pode ser grande, troncudo, e põe ele ali no ringue para lutar boxe ou para lutar qualquer outra arte lá. Se ele não tiver o treino, ele na primeira tapa ele vai na lona. Vai, a lona. Tem que ter o treino. Então, às vezes, as nossas adversidades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, que nos faz deixar as portas abertas, né? Elas requerem de nós treino. Isso leva tempo. Ninguém treina aqui, chega ali na academia e já sai de lá pronto. Isso é o tempo. Vai levar tempo para que aquela pessoa ou aquelas pessoas, elas no exercício e na prática daquela arte, ela vem adquirir a técnica, a força certa, a medida certa, para que ele possa pelo menos competir com o seu oponente, tá? Agora, é a mesma coisa no tocante à espiritualidade, a benção de Deus, pegar a benção de Deus, porque a benção de Deus está aqui sobre nós. Está aqui. Eu não tenho, por exemplo, o projeto de montar minha empresa, eu quero mudar minha casa, minha empresa, fazer ali motorhome. Não tem Ordem dos Cavaleiros Templários. Essa é a benção de Deus. Quer dizer, a benção de Deus, eu posso usar todo o poder que é a benção de Deus, todas as virtudes, eu posso manipular isso, para que tudo isso venha nas minhas mãos, para que tudo isso esteja diante de mim e sob o meu domínio e o meu poder. Agora, é claro, tudo isso vai acontecer mediante o meu exercício, o meu treino. Eu venho adquirir as técnicas necessárias para que eu possa conseguir trazer isso para o meu domínio. A benção de Deus já está aí. Ela já existe. Ela já existe. Os que ficam na janelinha, normalmente, no geral, são os feiticeiros. São os mensageiros do adversário.
Normalmente é isso. E por que eu falo normalmente? Porque sendo eles da mesmo espírito que eu sou, sendo eles governados pelo mesmo Deus que eu sou, sendo eles da mesma parte que eu sou, né? Qual é o trabalho destes? Ser fraterno. Ser fraterno. Não é pegar, ficar na janelinha, chegar na outra janelinha, você viu lá? Olha, tá vendo? Ó, isso é feitiçaria. Entendeu? Quando você não é feiticeiro, você é fraterno. Você, Senhor, eu vi ali aquele fulano, aquele irmão, aquela irmã. Senhor, o que tu requer de mim para que eu possa auxiliar esta pessoa? Mas se tu não há nada em mim que eu possa fazer, Senhor, recebe no alto estas minhas palavras. Concede da força, da sabedoria, da conhecimento, da firmeza, da valentia, dá as condições para que esse teu filho ou essa tua filha alcance aquilo que tem necessidade, que precisa, que almeja. É isso. Esse é o trabalho daquele que pertence a esse Deus, que é o único Deus. E se nós somos de um único Deus, nós temos que ter um único pensamento. Pensamento fraterno, que vem do amor. O pensamento caridoso, misericordioso, perdoador. É dessa forma que Deus faz as coisas acontecerem mais rápido na nossa vida. Faz acontecer mais rápido na nossa vida. Todo o coração do homem e da mulher está nas mãos de Deus. Bom, era isso. O vídeo está ficando longo. Talvez eu acho que tinha até mais coisas para me falar, mas eu vou encerrar aqui. Era isso que eu gostaria de falar. A benção de Deus está sobre nós. E Deus vai dando condição conforme a nossa busca, conforme a nossa persistência, conforme a nossa firmeza, em não largar a mão daquilo. A gente precisa, de um projeto, a gente precisa ter um desejo, ter algo para fazer. E que esse algo seja espiritual, seja algo fraternal. O cristão, o povo de Deus, ele não pode perder tempo com luxúria para si próprio. Ele tem que, seus projetos tem que estar ali dentro da esfera, dentro do caminho espiritual, do caminho da família, agregando a família de Deus, de Cristo. Não pode estar ali buscando vestido, roupa para si. Não pode. Quando vamos comprar uma roupa para nós temos que logo imediatamente pensar nos outros. Mas aí você já está querendo virar santo. Então nós estamos aqui fazendo o quê? O que é que você está fazendo? Você está esperando o que dessa vida? Tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí. Se tu não tiver esses pensamentos aqui, que eu estou dizendo aqui, tu vai ficar aí. Tu vê o crítico ali? Esse crítico, vou falar para você. Uma pessoa, quando ela está com em mente algo só, que é perseguir, bater, ele não sabe mais nem o que é que ele está falando. Não sabe nem o que é que ele está falando mais. Por quê? Porque o objetivo é matar e destruir. É isso que ele quer. Matar
e destruir. Então já a teologia já não presta mais, e tem hora que presta, ninguém sabe mais o que ele quer. Teologia, repito, é importante, muito importante, principalmente para aqueles que pregam, que ensinam. É importante conhecer a teologia, né? Mas o Senhor não está querendo letra, não está querendo nada disso. O Senhor só quer isso aqui. Seja fraterno, seja misericordioso, perdoe. Como eu disse hoje, o irmão aqui conversando conosco, se um te ferir, dá outra face. Mas dá outra face. É difícil, e eu sei disso. É difícil. Dá a outra face. Mas dá a outra face. Entendeu? Então, isso é o que Deus quer. Ali, a Bíblia em si, não estou falando mal da Bíblia, hein? Mas ela vai chegar uma hora que Deus, você não fez nem, você podia até não ter seguido as letras, porque tudo isso é coisa de fariseu, tudo isso aí é coisa de fariseu, tanto de um lado como do outro. Isso é um bando de fariseu. Estão brigando por causa da letra, por causa disso aqui. Não, essa interpretação aqui não é essa, não, é outra. Aí o outro, não, é essa sim. Não, e já ninguém se entende mais. E o importante não é nem a letra, é a conduta. É a conduta que transforma o caráter. Deus seja louvado.